tarde, são 18 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. França, Emmanuel Macron foi reeleito para um novo mandato ontem na segunda volta das presidenciais com pouco mais de 58% dos votos. Em Angola, as autoridades angolanas assinalam o Dia Internacional da Luta contra a Malária, doença que continua a ser uma das principais causas da mortalidade do continente. Connosco no estúdio está Moçales, Chile na realização e de imediato as notícias. Praia 99.3 FM. Abrimos com a França. Emmanuel Macron foi reeleito para um novo mandato ontem na segunda volta das presidenciais com 58,54% dos votos face à sua adversária Marine Le Pen, que obteve 41,46% dos votos. Ontem, na sede de campanha da candidata da extrema-direita, a RFI encontrou um casal de franco-portugueses residente nos arredores de Paris, Monique e João Costa. Ela, militante do partido, e ele, apoiante da União Nacional, estavam tristes com a derrota de Marine Le Pen. Muito triste. Esperava ganhar. Temos mais 9 pontos que tivemos em 2017. Nisso já é uma vitória. É sinal que o país que não está bem. A realidade é que estamos tristes porque esperávamos ganhar. E agora, que 5 anos é que esperam os franceses? Vamos ver o que é que o Macron faz da dívida que deixou ao país, que é ele que vai ter que ser responsável dos 600 milhares que deixou ao país, e vamos ver o que é que isto vai dar. E ao fim deste mandato dele, veremos se tiveram os franceses razão ou não de o fazer. Estou a vê-la com lágrimas nos olhos. Pois, porque gostava mesmo que ela ganhasse. E agora vai ser mais 5 anos de dívidas, de revolução, de problemas económicos para as famílias, porque vai tudo aumentar outra vez. Vai ser uns filhos do mês muito complicados. Eu acho que os franceses agora não podem ficar descansados porque vai ser muito pior. E porquê é que apoia Marine Le Pen? Para nós franceses, ela podia fazer muita coisa ao nível económico, imigração e social. João. Esperávamos que ela ganhasse para ver se havia uma mudança na política que tem estado até à data de hoje. O pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico, e estávamos à espera de uma vitória da candidata Marine Le Pen para ensaiar de haver uma mudança disto, para ver se conseguia-se mudar alguma coisa, mas neste caso acho que vamos continuar no mesmo caminho. Dívidas, com promessas de cheques à direita e à esquerda que não resolvem nada. Monique, acredita que as legislativas do próximo mês de junho podem ser aquilo que o Mélenchon falou da terceira volta? Vamos fazer tudo por isso. Vamos estar no terreno, vamos ao lado dos franceses ver se eles abrem os olhos e ver que a Marine Le Pen tem que ser eleita ao menos para as legislativas. Eram Monique e João Costa, um casal franco-português entrevistado na sede de campanha de Marine Le Pen ontem à noite por Cristiana Soares. Do outro lado do xadrez político, Ana Martins, chefe adjunta do ministro francês da Coesão Territorial e das Relações com as Coletividades Territoriais, mostra-se satisfeita com a vitória de Emmanuel Macron, porém admite que a abstenção, que alcançou 28%, assim como os votos obtidos pela extrema-direita, estragaram a festa. Apesar de estar muito feliz que o Emmanuel Macron, evidentemente, tenha ganho essas eleições, o facto de haver uma grande taxa de abstenção e uma grande percentagem de franceses a terem votado pela Marine Le Pen estragou um bocadinho a festa, para dizer a verdade, porque sentimos que não é uma adesão ao programa do candidato presidente Macron, é realmente, por parte, uma falta de escolha que resultou numa abstenção muito alta, de pessoas que não se sentiam de acordo com nenhum dos dois candidatos. Que não se identificavam com o programa dos candidatos. Exatamente. A segunda explicação é também que houve uma barragem democrática republicana, que eu só posso, evidentemente, saudar e agradecer, mas que não resulta numa adesão política. Uma das minhas decepções é que não houve debate justamente sobre o que deveriam ser estes próximos 5 anos, por causa da Ucrânia, por causa do facto de haver uma campanha muito tardia. Era Ana Martins, responsável ligada ao governo francês, entrevistada por Neide Ribeiro, que voltaremos a ouvir dentro de instantes no espaço convidado. Os ucranianos atacaram em solo russo um importante depósito de petróleo, um ataque paralelo à ofensiva russa contra eles um pouco por toda a Ucrânia. Os alarmes soaram em todo o país e algumas linhas ferroviárias do oeste do país foram atingidas por mísseis russos. Mais pormenores com José Pedro Frazão, em serviço especial na Ucrânia. Intensificam-se os ataques a infraestruturas ferroviárias. Em 2 cidades do centro da Ucrânia, na região de Vinícia, 5 pessoas morreram em ataques a infraestruturas de transportes. No centro e oeste da Ucrânia, 5 estações ferroviárias foram atacadas esta segunda-feira. Informação preliminar aponta para alvos em áreas de mercadorias e não de passageiros. Neste caso, não há indicação de feridos ou mortos.
mas é um ataque com mísseis russos a provocar perturbações na circulação de comboios. Na última noite, 9 mísseis atingiram também uma refinaria de petróleo e uma central termoelétrica na região de Poltava, fazendo 1 morto e 7 feridos. É um ataque que vai provocar problemas no fornecimento de eletricidade a esta zona da Ucrânia. Mas os combates mais ferozes continuam a decorrer no Donbass, na região de Luhansk. 3 prédios e 4 vivendas afetadas por ataques russos e o bombardeamento de uma refinaria. A região está sem eletricidade. Na região de Donetsk, as autoridades ucranianas falam em bombardeamento com armas pesadas, que fizeram 5 mortos, incluindo 2 crianças. Bombardeamentos também no sudeste, nas aldeias de Kherson, onde os ucranianos tentam reconquistar o território ocupado pelos russos. Importante desenvolvimento também. Na Rússia, os ucranianos conseguiram atingir um oleoduto em Briansk, cidade que fica a 380 km da capital russa, com o objetivo de interferir com as exportações do petróleo russo para a Europa. De Kiev, na Ucrânia, para a RFI, José Pedro Frazão. China, Pequim está em alerta devido à possibilidade da aplicação de um confinamento nos próximos dias face ao aumento do número de casos de Covid-19. Mais por nós com Stephanie Palma. A variante Omicron continua a propagar-se em território chinês a uma velocidade que preocupa as autoridades, que têm tentado adotar uma estratégia de zero Covid no seu território. No início de abril, Xangai decretou confinamento e confinou cerca de 30 milhões de pessoas devido ao pior surto da doença registado no país desde o começo da pandemia. Este domingo, a capital económica chinesa registrou mais de 22 mil novos casos e 39 mortos. Esta segunda-feira registaram 51 mortos, o número de óbitos mais elevado desde o início do confinamento. Por sua vez, a capital, Pequim, situada a mais de 1000 quilómetros de distância, registrou 22 novos casos no sábado e está em alerta há quase uma semana. Tendo em conta a progressão da Covid-19 na capital, o confinamento poderá ser uma das próximas medidas a adotar pelas autoridades para tentar controlar a doença. Os habitantes de Pequim já se deslocaram mesmo aos centros comerciais para fazerem compras de emergência, com receio de que esta medida mais dura possa mesmo vir a ser anunciada esta semana. Turquia, o mecenas e opositor turco Osman Kavala foi condenado hoje à prisão perpétua sem possibilidade de redução de pena por ter alegadamente fomentado a tentativa de golpe de Estado de 2016, acusações que o interessado sempre desmentiu. Em Portugal celebra-se hoje os 48 anos da Revolução dos Cravos, por ocasião do ato central da celebração do aniversário do 25 de abril de 1974, que pôs fim à ditadura salazarista instaurada em 1926, o presidente português enalteceu os capitães de abril e defendeu que o seu gesto refundador deve ser agradecido. Maputo 105 FM. Angola, as autoridades assinalam o Dia Internacional da Luta contra a Malária, doença que continua a ser uma das principais causas de mortalidade do continente. Mais pormenores com Avelino Miguel. Angola celebra hoje o Dia Mundial da Malária, que tem um impacto devastador nas famílias, comunidades e no desenvolvimento social, especialmente na África subsaariana. Segundo dados oficiais, Angola registrou desde o início do ano de 2002 cerca de 2,5 milhões de casos, que resultaram em mais de 3 mil óbitos. A malária, que é a principal causa de morte no país, afeta principalmente mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos. A doença, que causou cerca de 4 milhões de casos e mais de 5 mil óbitos em 2021, tem maior incidência nas províncias de Luanda, Lunda Norte, Malange, Uís, Bié, Benguela, Huambo e Huila, segundo as autoridades sanitárias. O governo angolano está a implementar um programa multissectorial de combate à malária que visa reduzir a taxa de mortalidade de 43,5% dentro dos próximos 4 anos. Avelino Miguel, Luanda, RFI. Na Guiné-Bissau, uma fonte do exército guineense indicou à agência Lusa que a força militar que a CDAO decidiu enviar na sequência do ataque contra o Palácio do Governo em fevereiro deveria chegar nos próximos dias ao país. De acordo com esta fonte, ela deveria ser composta por 631 militares. Este é o fim do segundo e último noticiário do dia. A informação continua amanhã.